Olá. Sabe aquela sensação de que em engenharia de dados a gente vive resolvendo os mesmos pepinos? Pois é. A boa notícia é que já existem soluções bem testadas para muitos deles. Hoje a gente vai mergulhar num livro que está dando o que falar. Data Engineering Design Patterns, do Bartosz Konecny. É da O'Reilly. Teve gente importante tipo Scott Haynes, do Delta Lake, comparando o impacto desse livro ao clássico Design Patterns da Gang of Four, aquele para software. É coisa séria. Então, bora explorar alguns padrões desse livro. A ideia é ver como construir sistemas de dados mais eficientes, mais robustos, né? Vamos falar de como evitar dado duplicado, como guardar as coisas de forma inteligente e, claro, como garantir segurança sem complicar a vida de todo mundo. Vamos nessa? Para começar, o básico: ingestão e qualidade. Como é que a gente traz os dados para dentro do sistema de um jeito confiável? O livro cita padrões como Full Loader e Incremental Loader. Qual é a pegada principal aí? Então, o Incremental Loader é chave quando o dado muda muito. Ele é mais esperto, sabe? Processa só o que é novo ou o que foi alterado. Usa colunas de controle, data de modificação ou até partições. A ideia é mover só o essencial mesmo, bem mais eficiente que carregar tudo sempre. Entendi. Menos trabalho, menos custo. Mas e para saber se um conjunto de dados está pronto para ser processado? Para não pegar coisa pela metade. Para isso tem o padrão Readiness Marker. É tipo um sinalizador. Pode ser um arquivo vazio, tipo Success, ou um registro numa tabela de controle. Ele basicamente avisa: olha, essa parte aqui está completa, pode mandar ver no processamento. Isso evita um monte de dor de cabeça com dados incompletos. Boa. E se no meio do caminho a gente acha um dado zoado, um registro que não bate, que está inválido, o que fazer para não parar tudo? Aí entra o Dead Letter Queue, ou padrão Dead Letter. Esses registros problemáticos, que a gente chama às vezes de poison pills, sabe? Aqueles erros que não são só um soluço temporário. Eles são movidos para uma área separada, um cantinho do pensamento para os dados ruins. Assim, o pipeline principal continua rodando e depois alguém pode analisar esses registros problemáticos com calma. Ah, legal. Isola o problema sem derrubar a linha de produção inteira. Faz muito sentido. Isso me leva para outro ponto que o livro bate bastante na tecla. Idempotência. Essa palavra assusta um pouco, né? Mas por que ela é tão crucial assim em dados? Idempotência é, na verdade, um conceito bem simples. É garantir que, se você fizer a mesma operação várias vezes, o resultado final seja exatamente o mesmo, de ter feito uma vez só. Pensa assim: apertar o botão do elevador 10 vezes não faz ele chegar mais rápido, né? Ele só é chamado uma vez. Em dados, isso é vital, porque falhas acontecem. Redes caem, processos são reiniciados. Se uma operação não for idempotente, reprocessar um lote de dados pode duplicar tudo. Imagina a bagunça. Nossa, verdade. Duplicar vendas, por exemplo, seria um caos. E como o livro sugere que a gente consiga essa garantia na prática? Tem umas receitas? Tem sim, várias. Uma bem direta é o Fast Metadata Cleaner. Ele usa operações rápidas no nível dos metadados, como truncate numa tabela ou drop partition. Basicamente, ele limpa o destino rapidinho antes de carregar os dados de novo. É super veloz, mas só funciona se você puder apagar blocos inteiros. Não serve para atualizar só um pedacinho. Entendi. Para recargas completas ou de partições inteiras. Exato. Quando não dá para fazer isso, tem o Data Overwrite. Comandos como Insert Overwrite substituem os dados existentes naquela partição ou tabela. E para cenários mais complexos, tipo quando você precisa reprocessar dados antigos, o tal do backfilling, e manter um histórico, aí entram padrões como o Stateful Merger, que usa versionamento ou lógicas de merge mais sofisticadas. E em bancos NoSQL é comum usar o Keyed Idempotence, onde você gera uma chave única para cada escrita lógica, garantindo que ela só aconteça uma vez. Muitas formas de garantir que o botão do elevador só funcione uma vez, então. Legal. Agora, mudando um pouco de assunto. Armazenamento. A gente ouve direto que armazenamento está barato. Mas barato não quer dizer eficiente, né? Qual é o problema aí? Exatamente. Armazenamento barato pode levar a um uso muito ineficiente. Um problema clássico é o problema dos arquivos pequenos, o Small Files Problem. Imagina milhares,
milhões de arquivinhos minúsculos. Isso é comum em gestão de streaming, por exemplo. Para ler isso depois, é um desastre para a performance. O sistema gasta um tempão só abrindo e fechando arquivo, lendo metadado e pouco tempo lendo dado de fato. Eita. E como a gente foge dessa armadilha? O padrão compactor ataca justamente isso. Ele pega esses arquivos pequenos e junta em arquivos maiores, otimizados para leitura sequencial. Geralmente, depois de compactar, rola um processo de limpeza, tipo um vacuum, para remover os arquivos pequenos originais. Faz sentido. Juntar para facilitar a leitura. Que mais? Outro padrão importante é o horizontal partitioner. É organizar os dados em pastas, sabe? Baseado em algum atributo que não varia tanto, tipo data, mês, região. Assim, quando uma consulta precisa só dos dados de um mês específico, ela só lê aquela pasta e ignora o resto. Muito mais rápido. Organização física ajudando a consulta, legal. E tem mais. Dentro dos arquivos maiores, o padrão sorter ajuda. Organizar os dados internamente. Técnicas como Z-ordering, por exemplo, ordenam os dados de um jeito que linhas com valores próximos em várias colunas fiquem fisicamente juntas no arquivo. Isso permite que as consultas com filtros nessas colunas consigam pular blocos inteiros de dados que não interessam. Acelera demais a leitura. Uau, é quase mágica. E, para fechar essa parte, o Metadata Enhancer. Formatos modernos como Parquet, Delta Lake, Iceberg, eles guardam metadados ricos junto com os dados. Coisas como o valor mínimo e máximo de uma coluna naquele arquivo, contagem de nulos. O motor de consulta usa essas estatísticas para decidir se precisa mesmo ler um arquivo ou bloco sem nem abrir. É outra otimização poderosa. Realmente são várias camadas de otimização que juntas devem dar um ganho enorme de performance e até reduzir custo, né? E para a gente ir finalizando, um tema que não pode faltar: segurança e governança. Como é que a gente protege os dados sem criar um monte de barreiras que impedem o uso? É um equilíbrio difícil. É o grande desafio, né? Proteger e ao mesmo tempo habilitar. O livro aborda isso com o padrão Fine Grain Access. Para tabelas, isso significa controle mais fino. A nível de coluna, usando grants específicos ou até mascarando dados sensíveis. E a nível de linha, com views que filtram os dados ou políticas de acesso por linha, Row Access Policies. Ou seja, cada um vê só o que realmente precisa e pode ver. Exato. E tem um controle na infraestrutura também, com Fine-Grained Accessor for Resources. Aí entram as políticas de IAM na nuvem, Identity and Access Management. Você pode definir quem pode acessar um recurso específico, tipo um bucket of space, ou definir o que um usuário ou serviço específico pode fazer em toda a conta. É controle fino na veia. E a proteção do dado em si, além do acesso. Claro, o padrão Encrypt é básico, criptografar os dados tanto parados em repouso quanto em trânsito. Fundamental. E tem o pseudo-anonymizer, que eu acho bem interessante. Em vez de anonimizar totalmente, o que pode destruir o valor do dado para análise, ele usa técnicas como mascaramento, tokenização, generalização. A ideia é substituir a informação sensível, PI, né? Informação pessoalmente identificável, por uma versão que não identifica ninguém, mas ainda permite fazer análises agregadas, encontrar padrões. É um meio termo inteligente. Muito bom. Preserva a utilidade analítica. E, por fim, como conectar tudo isso de forma segura. O padrão Secrets Pointer recomenda: nada de credencial direto no código. Use um gerenciador de segredos externo. E melhor ainda é o Secretless Connector. Usar a autenticação nativa da nuvem, com papéis de IAM, contas de serviço. Assim, a aplicação nem precisa manipular senhas ou chaves. Muito mais seguro. Perfeito. Um arsenal de boas práticas para manter tudo nos eixos, seguro e acessível na medida certa. Exatamente. Então, recapitulando, a gente passou por padrões de ingestão e qualidade, idempotência, otimização de armazenamento e, agora, segurança e governança. São como receitas de bolo, sabe? Soluções testadas e comprovadas para problemas que todo engenheiro de dados encontra no dia a dia. O subtítulo do livro fala disso, né? Receitas testadas. E aplicar esses padrões não é só sobre tecnologia. É sobre construir sistemas mais confiáveis, eficientes e que dão menos dor de cabeça. É um jeito de não precisar inventar roda toda vez. É um atalho para a robustez. Sem dúvida.
E fica aqui uma provocação para quem nos ouve. Pensando nesses padrões todos, que já são bem estabelecidos, qual vocês acham que é a maior barreira hoje nas empresas para a gente conseguir criar pipelines de dados realmente excelentes? É técnica, falta conhecimento ou é algo mais cultural, talvez?